Estamos de volta e hoje a nossa entrevista do dia vai longe. Vamos descobrir para onde o Vitrine vai hoje? Pois é, como vocês já estão sabendo, nós estamos na reta final de um projeto que visitou aqui a nossa rede durante um tempão. Isso aí, a coletânea Palavra em Ação. E a gente trouxe para vocês aqui vários autores e autoras contando a sua trajetória, as suas inspirações, os seus planos e mostrando para você aí de casa que vale a pena seguir um sonho. Se você tem aí um sonho, se você tem uma vontade de fazer algo, a hora é agora. Vamos viver o presente e realizar agora. E claro que hoje a gente também traz para você aí de casa conhecer mais uma das nossas escritoras da coletânea, a nossa querida Cleia. Vamos convidar aí. Como você está? Tá me ouvindo? Olá, Cláudia. Tô ouvindo. Tudo bem? Tudo bem, bem-vindo ao nosso programa. Conta aí pro pessoal de onde você é. Então, eu sou a Cleia Nascimento, sou de São Gonçalo, professora em São Gonçalo a vida inteira, trabalho pela rede municipal, também pela rede estadual do Rio de Janeiro, aqui na mesma cidade, na minha cidade. E estamos aí, nessa aventura da literatura. Aventura de escrever, Eu fiz faculdade aí em São Gonçalo também. Uma época que teve um convênio com a rede e tal. Muitos professores até desceram aqui de Teresópolis, da região serrana, e foram aí para São Gonçalo estudar. Não é mole essa... Eu lembro desse momento, que havia um convênio, sim. E encheu, a cidade de gente aí, de professoras indo e vindo. E assim a gente vai conhecendo mais lugares, Você atua em que turmas? Em que séries? No momento eu trabalho no CIUG. O CIUG é um projeto, é um centro de línguas, de idiomas, E eu trabalho nesse espaço, nesse projeto, como professora de língua espanhola e também como professora de redação. E na rede estadual de educação, eu sou professora de português e literatura, alunos do ensino médio. Muito bem, olha só, e viu uma companheira de estrada. E a gente, como professor, sabe que luta que é para botar a galerinha para fazer redação, para escrever, Porque você acha que hoje é mais difícil os alunos terem vontade de escrever livremente do que antes, na época até que a gente estudava, ou tem alguma diferença? Eu acho mais difícil, até porque com essa invasão das redes sociais, eles até escrevem, nas suas redes e tudo, mas é uma escrita diferente da escrita que a escola trabalha, A escola oferece, e a gente tenta mostrar, o português padrão, Até porque o português informal, o português coloquial, eles sabem muito bem, se comunicam maravilhosamente bem. E então nós, como professores de português, a gente se sente com a responsabilidade de ensinar, de mostrar como funciona o português padrão, para quando eles precisarem escrever um documento, uma redação para concurso, para o próprio Enem, Então eu acho que eles hoje em dia têm muito mais dificuldade do que antes, por conta disso, porque eles acham que em qualquer veículo, em qualquer ambiente, eles poderão escrever da maneira que eles escrevem nas redes sociais. E isso abre até um parêntese ou uma porta, para vários e vários debates, sobre a língua, porque afinal de contas a nossa língua é viva, Ela vai estar sempre se modificando, sempre mudando alguma coisa, e eu acho que nem sempre a gente vai conseguir manter ali a norma culta, aquele padrão, tá cada dia mais difícil. Inclusive a gente vê até que no dicionário algumas formas já estão sendo modificadas também,
E assim vem o nosso desafio na escrita. E agora verdade. Isso aí, voltando um pouquinho para você, quando você começou a escrever? Eu sempre gostei de escrever, Cláudia. Não é à toa que eu sou professora de língua portuguesa e literatura, né? Então, sempre envolvida nesse mundo, né, da escrita. Só que eu não me dedicava a isso. Correria, né, de uma escola para outra o tempo todo. Então, no ano passado, em 2020, logo no início da pandemia, naquele momento em que todos nós tivemos que dar aquela desacelerada na vida, né? Aquele momento de muita reflexão, de muito medo, fez com que isso aflorasse em mim, essa vontade de expressar, né, de forma escrita o que eu estava sentindo, as minhas impressões, e comecei a rascunhar alguns poeminhas. Né? Na verdade, eu nem pretendia mostrar a ninguém na época. Era aquela coisa do escrever para mim, né? E nisso eu escrevi o primeiro, o segundo. Aí, quando já tinha alguns escritos, eu pensei, vou mostrar para minha amiga Janaína. Minha amiga Janaína é professora de português, já se aposentou, trabalhava comigo na época. E nisso que eu mostrei um textinho para a Janaína gostou muito e me incentivou a mostrar para as outras pessoas. Cléia, você tem que criar um blog, você tem que mostrar isso, é muito bom. E sabe quando você resolve dar aquele pontapé inicial? Puxa, se a Janaína está falando que é boa, eu vou acreditar, né? Aí, nisso, orientada pelo meu filho, que entende muito mais de redes sociais, de internet que eu, meu filho de 15 anos, eu criei um Instagram. Oi? Essa galera jovem explodiu, né, nas redes sociais, dominam tudo. Então, eu criei um Instagram, Cléia Textos. Cléia_textos. Lá, né, quem buscar vai encontrar vários poemas meus dessa época do início da pandemia. Eu chamava esses poemas de sentimentos da quarentena. Então, tendo isso em mente, o que eu sentia naquele momento de isolamento, na verdade nós ainda nem saímos totalmente desse momento, né? Mas naquele momento era um momento de muito temor. E eu chamava esses textos de sentimentos da quarentena. E ia postando no meu Instagram. Na época também postava no meu Facebook. Com o tempo eu passei a postar só no Instagram. Porque eu vi que no Instagram eu comecei a unir pessoas que também gostavam. Então os amigos que me adicionavam, que me seguiam, eram pessoas que também curtiam literatura e que também gostavam de escrever. E já no Facebook não, né? No Facebook você tem o todo, você tem a pessoa que gosta e a pessoa que não gosta, que na época era o meu Facebook pessoal. Então, foi isso, eu comecei a divulgar através do Instagram. Alguns meses depois, fui convidada pelo amigo Eric Bernardes, aqui de São Gonçalo, o grande escritor Eric Bernardes, a ser colunista na revista Entre Poetas e Poesias, revista organizada e administrada pelo Renato Cardoso. E de lá para cá eu posto um poema inédito toda sexta-feira. Então, toda sexta-feira, na revista Entre Poetas e Poesias, eu apresento um textinho para vocês, né? Para quem gosta de literatura, para quem escreve, para quem, assim como eu, né, gosta de expressar os sentimentos na maneira escrita, né? E deixar esses poemas aí voarem, né? Saírem um pouquinho de casa. Isso mesmo. E você gosta mais de escrever poemas? Que estilo literário você usa mais? Cláudia, eu me sinto muito influenciada pelo modernismo brasileiro. Então, eu curto muito Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, Clarice Lispector, Drummond. E, né, agora, contemporânea, Conceição Evaristo, com certeza, né? Gosto muito. Então, influenciada pelos textos desses grandes nomes, eu escrevo muito sobre temáticas sociais, né?
poema crítico social, tenho vários. Inclusive, o meu livro que está para sair, está prontinho, está para ser lançado o meu livro solo. Boa parte dos poemas que estão nesse primeiro livro solo abordam temáticas crítico-social. Então, eu falo de pobreza, eu falo da fome, eu falo de desigualdade social, eu falo de muitas questões que nos abalam e fazem a gente sofrer, né? Porque a gente sofre, né? Não sei você, mas eu sofro. Então, tudo isso me toca demais e eu acabo escrevendo bastante sobre esses temas. E, como eu falei, eu comecei a escrever sobre os sentimentos da quarentena. Então, boa parte desses poemas que estão no livro também são sobre a pandemia. Então, tudo aquilo que ficou borbulhando dentro da gente, né, nesses primeiros meses, principalmente, de quarentena. O medo, a vontade de abraçar as pessoas, né, que não se podia, não se pode ainda como antes, né? Então, o desejo de estar perto de amigos, de familiares e não poder, né, o não poder se aproximar das pessoas que a gente ama e até mesmo se aproximar de desconhecidos na rua. Isso me tocou muito também, né? Como assim? Eu sempre fui uma pessoa de falar muito, muito comunicativa, onde eu converso com o caixa do supermercado, eu converso na fila do banco, eu sempre fui muito comunicativa. Então, isso de ter que ficar distante das pessoas me abalou bastante. Então, muitos textos tratam da pandemia. Mas eu sou mãe, né? Mãe de 2 príncipes incríveis. O Carlos Henrique, que eu já citei, me ajuda muito nessas questões de internet. Tem 15 anos. O Guilherme, tem 6 anos. Então, claro, né? Toda mãe tem sempre aquele momento que também se inspira nos filhos, na maternidade. Então, eu também escrevo um pouquinho sobre isso. O amor, né? Uma vez me perguntaram assim, mas você não escreve sobre o amor, Cleia? Eu gosto de poemas sobre amor. Aí saiu alguma coisinha. Muito legal. Saiu alguma coisa mais romântica, mas poucos ainda. Mas a gente vai falar sobre isso já depois dos comerciais. Então a gente vai chamar o comercial rapidinho e a gente volta aí para você aí de casa conhecer mais um pouquinho da Cleia Nascimento. Eu tenho certeza que você vai gostar. Roda o comercial.
rapidinho voltamos dos comerciais, isso aí. E hoje a gente já está falando sobre literatura, a gente sempre, né, puxa essa bandeira aqui da arte, da literatura, porque afinal de contas estamos em campanha, mas não é campanha política não, é campanha para que você aí de casa tenha acesso à literatura, leia mais, conheça esse universo artístico que é incrível. E tem muita poesia por aqui, tem muito poema, tem muito autor, porque afinal de contas a gente está falando um pouquinho dos autores que estão fazendo parte do nosso projeto Coletânea Palavra em Ação, que já está aí terminando a pré-venda, a gente já está chegando do forninho o livro para esse pessoal, e se você tiver vontade de adquirir algum, manda mensagem para a gente. E hoje a gente está aqui falando com uma das autoras, uma das participantes da Coletânea Palavra em Ação, Cleia Nascimento. Cleia, a gente estava falando aí sobre, né, o retorno, poesias sobre amor, né, que você está aí também com algumas, né, escrevendo, falando também sobre o seu livro. Fala um pouquinho aí como é que você decidiu escrever um livro solo. Fala aí pra gente. É o seguinte, Cláudia, eu já saí em algumas antologias poéticas, né? A primeira que eu saí foi o Sarau Brasil. Estou até com ele aqui para mostrar para vocês. Sarau Brasil 2020. Olha, um texto meu sobre a pandemia. O nome desse texto é Espera. Então, assim, foi a primeira vez que eu senti aquele gostinho, sabe, de ver um texto num livro impresso. Qual é a sua sensação? É gostoso demais. Aí você não quer mais parar, né? Aí depois eu saí numa outra antologia, um livro também sobre a pandemia. Eu posso ler para você depois, se você quiser. Pode, claro. Esse aqui, que é do Coleio UERJ, FFP, organizado pela FFP, aqui em São Gonçalo. E, assim, um livro só sobre textos referentes à pandemia. Aí uma segunda grande emoção, né? De ter um texto meu nessa maravilhosa coletânea. Depois, eu saí nessa coletânea aqui, Sintonia Cultural, organizada pela Lígia Helena Carvalho, aqui de São Gonçalo, uma grande incentivadora da cultura aqui na nossa cidade. Eu saí nessa coletânea também com outro textinho que também foi escrito nos primeiros meses de pandemia. E por último, aqui, eu estou com 4 aqui para te mostrar. Nós lançamos agora há pouco tempo, há poucos dias, o Livro das Escritoras Vivas. É um projeto, nós somos um coletivo de autoras aqui de São Gonçalo. Tivemos oficinas com a grande Suzane Silveira, escritora também, poetisa, com a Ionara. E tivemos oficinas de poesia, contos e textos jornalísticos e culminamos com o livro do coletivo, Escritoras Vivas. Aqui tem 2 textos meus que fazem referência à nossa cidade, São Gonçalo. Então são textos escritos por mulheres aqui de São Gonçalo, gonçalenses, e voltados para a nossa cidade, né? Esse livro aqui está muito lindo, está uma gracinha, está sendo vendido pelo link lá no Instagram do Escritoras Vivas. Quem tiver interesse em adquirir, vai lá no Instagram, procura Escritoras Vivas, vai na bio que você encontra a maneira de adquirir. Está muito legal. Então a gente começa a sentir esse gosto, né? Ver a coisa acontecer, o texto da gente ser aplaudido pelas outras pessoas, né? Às vezes a gente acha que o texto ficou tão fraquinho, mas aí quando você apresenta para as pessoas gostam, aí que você começa a dar um valorzinho maior do que você realmente está fazendo, né? Muito por aí. E nisso que eu posto na revista, né, toda sexta-feira, e venho escrevendo desde o ano passado, as pessoas começaram a me cobrar no meu livro. Claro, e o seu livro? Quando que vai sair o teu livro? Está todo mundo me cobrando o livro. Então, eu estava organizei com muito cuidado, o que eu vou colocar, o que eu deixo de fora, né?
até como professora de língua portuguesa, eu sou um pouquinho exigente. A gente se cobra muito, né? E está praticamente pronto, né? Vai ter um prefácio do Érico Bernardes, aqui de São Gonçalo, e também a orelhinha da Silvane Silveira, inclusive está aqui com o livrinho da Suzane, ó, ela que nos deu oficina de poesia no Escritoras Vivas. É uma das organizadoras do projeto. Então, a Suzane estará na orelha do meu livro também, escritora maravilhosa, grande professora doutora agora. Então é isso, a gente começa a sentir esse desejo de ver os poemas da gente no livro, né, no livro solo, para dizer, esse livro é só meu, é meu, eu escrevi sozinho, né? E é muito gostoso mesmo, é muito bom você ter, né, o seu trabalho ali e ver que as pessoas estão curtindo, né? E a gente percebe também que há uma movimentação maior pela literatura, né, que surgiu bem no meio, né, dessa pandemia. 2020 e 2021 realmente foi um ano muito voltado para que as pessoas se olhassem, se reconhecessem, e muitas se descobriram escritores, artistas, enfim, né, transformando aí um momento tão difícil em um momento onde a arte foi tão difundida, foi tão espalhada, principalmente pelas redes sociais. Agora, Coletânea Palavra em Ação. Tá animada? Tá preparada? O que você tem achado? Puxa, eu estou muito animada, ansiosa para pegar o livro, né? Como eu estou pegando desse daqui. Porque enquanto a gente não tem o livro em mãos, eu sou assim, eu sou muito apegada ao papel. Enquanto a gente não toca, não vê, né? A ansiedade não passa. Então, estou muito ansiosa, tem grandes escritores, né, na coletânea, eu vi que tem acho que a Cris Ávila, né? Não é isso? Tem muita gente bacana que me seguem também no Instagram, que eu sigo. Então, muita gente boa, e eu percebo que vocês vêm fazendo uma divulgação bem bacana. E, inclusive, eu peço até desculpas por ter demorado a vir aqui, né, falar com vocês, me apresentar. Eu tive umas questões pessoais, acabei demorando a dar o retorno. Mas a divulgação de vocês eu tenho acompanhado e a expectativa é muito grande. A gente fica curioso, né? Eu também estou doida para receber na mão. E a coletânea está lá no forninho, né? Prontinha já para vir, para voltar. Daqui a pouco ela está chegando aí para gente. E eu quero te agradecer. Você se importa de eu dar um spoilerzinho? Ler um dos textos meus que estão na coletânea? Claro que não. Inclusive, a gente vai terminar a entrevista de hoje com você lendo o seu poema, que você pode escolher qual você quiser. Não tem problema ser spoiler, não. Então, gente, eu te agradeço muito, Cléia, pela entrevista, pela sua visita por aqui. Pode aí falar seu Instagram para o pessoal seguir, as suas redes, onde adquirir seus livros. E a gente vai deixar aí você terminar a entrevista de hoje, despedir do pessoal com a sua poesia. Claro que tem que ser, né, gente? Então, bora lá. Tá bom, Cláudia, muito obrigada pela oportunidade. Assim que o meu livro sair, meu livro solo, como eu falei, Impressões em Versos, vocês verão lá no meu Instagram, eu vou divulgar. Espero que vocês gostem do que eu estou preparando com muito carinho. E, como eu falei, vocês podem encontrar textos meus, me acompanhar mais de perto pelo @CleiaTextos, @Cleia_textos. Lá você pode me chamar no direct, mandar uma mensagenzinha, falar comigo, ou no meu e-mail, cleia.chgui@hotmail.com. Muito bem. E aí, agora com vocês, o poema da nossa querida escritora, mais uma participante da coletânea Palavra em Ação de São Gonçalo. Viu? Como a gente viajou aí com essa coletânea, hein? Então, na coletânea tem 2 textos meus. Um, que eu vou ler agora, é sobre a pandemia. O outro,
Eu entregando de novo. O outro é na linha romântica, que até uma linha, como eu te falei, eu escrevi pouco ainda sobre isso, mas o outro vai numa linha romântica. Eu vou deixar esse em segredo por enquanto. Então vamos lá. Esse texto que trata da pandemia, que está na coletânea, se chama Números Frios. Hoje, números. Ontem, avós, memórias, histórias. Toma um chazinho que cura. Hoje, números. Ontem, paz, amor, cuidado. Leva o guarda-chuva. Hoje, números. Ontem, irmãos, companheirismo, caridade. Agora, apenas saudade. Hoje, números. Ontem, filhos, parentes, amigos, vizinhos, conhecidos, estranhos, gente. Recentes e frios números eram neste mundo de outrem amores, que agora dos olhos da multidão caem por terra em forma de dores. Muito emocionante seu poema, viu? Muito obrigada, realmente. Quem receber essa coletânea vai se emocionar demais. Seu poema está muito emocionante, tem realmente tudo a ver com o que a gente ainda passa nesses dias, não é? Então, Cléia, eu te agradeço muito a sua participação. E para vocês que estão em casa, o nosso grande abraço e fiquem ligadinhos aqui no programa Vitrine.